Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Sejam todos bem-vindos ao Nemeton Podcast, um podcast feito pela Ordem Druídica Ramo de Carvalho, com o intuito de ajudar aquelas pessoas interessadas pela espiritualidade céltica a encontrarem o seu caminho. Esse episódio será disponibilizado em todos os agregadores para que vocês possam nos acompanhar em qualquer lugar do planeta. E hoje estamos recebendo nossa convidada especial, Juliana Bodoguena, que antes de entrar no tema de hoje, vai nos falar um pouquinho sobre quem é e quando que iniciou sua caminhada no druidismo. Seja bem-vinda, Juliana. É uma honra estar aqui com vocês, né, nesse podcast que é da ordem que eu também faço parte, então é muito legal esse projeto. Parabéns pelo projeto e pela iniciativa. Bom, eu sou a Juliana Bodoguena, para quem ainda não me conhece. Eu tenho um projeto que é o Chamado de Morrigan, que existe desde 2014, para compartilhar sobre a minha vivência, as minhas experiências dentro do druidismo. Eu comecei a minha caminhada dentro do druidismo, assim, oficialmente, foi em 2013. 2013 foi quando eu descobri que existia o druidismo, né? Antes disso, eu era evangélica. Eu passei alguns anos dentro da igreja, foram experiências traumáticas dentro do cristianismo. E quando eu saí da igreja, eu saí porque eu estava sentindo um chamado diferente, né? Porque antes de ser evangélica, eu fui da Wicca, e a minha vida espiritual é uma doideira, né? Vários intercâmbios espirituais, né, que eu passei. Então eu fui da Wicca, aí depois virei evangélica, aí quando eu saí da igreja, porque eu estava sentindo um chamado de novo para voltar para os deuses, para voltar para bruxaria, paganismo, só que eu ainda não sabia que existia druidismo, né? Até que eu comecei, por conta própria, em 2013, a pesquisar sobre paganismo, sobre bruxaria, sobre espiritualidade, e eu estava na minha cabeça que tinha que ser alguma coisa com os celtas, e eu não manjava nada assim, praticamente, né? Mas eu tinha uma convicção dentro de mim que tinha que ser alguma coisa que tinha a ver com os celtas, e eu não sabia meio que por onde ir. Eu comecei a pesquisar no Google e achei o site Templo de Avalon, da nossa querida Rowena. E esse site foi o que mudou o meu caminho assim, da água para o vinho, porque lá foi que eu descobri que existe druidismo, o que é o druidismo, que existia uma religião que era toda focada nos celtas, nos estudos, nos mitos, no folclore celta. E aquilo me encantou de uma forma absurda, né? Eu acabei entrando num hiperfoco e comecei a debulhar o Templo de Avalon, tudo que tinha lá eu comecei a ler. E foi quando eu descobri que existiam grupos que praticavam druidismo. E isso para mim foi, nossa, tudo que eu precisava, né? Aí eu encontrei a Rowena no Facebook, comecei a conversar com ela, pedi indicação, né? Tipo, se ela conhecia algum grupo que ela me indicava, alguma coisa assim. E aí foi quando ela me indicou o Ramo de Carvalho. E dali em diante foi assim muito legal, né? Porque em 2013 eu passei o ano inteiro assim pesquisando por conta própria e tudo mais. E aí no começo de 2014 foi quando eu conheci o Ramo de Carvalho, conheci o Wallace. Ele foi assim um fofo comigo. Já tinha uma turma semente que estava em andamento. Na época não tinha turma online, era só presencial. E já tinha uma turma que estava em andamento e ele conseguiu me encaixar e assim, deu super certo, e dali em diante não parei mais, assim. Então, essa foi a forma, né, que eu comecei meu caminho aí. Já tem uns 10 anos, né, desde que eu entrei, e passei por altos e baixos, claro, né, como todo mundo passa no caminho, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, porque o druidismo é uma religião muito linda, muito completa, muito maravilhosa, e assim, de lá em diante, aí em paralelo, né, eu criei o Chamado de Morrigan, tive as minhas experiências, comecei a compartilhar conteúdo e tudo mais. E hoje eu sigo o caminho de Bardisa, dentro do Ramo de Carvalho. E tô aí ainda, né, na ativa. Não tão ativa quanto eu gostaria, mas estou tentando retomar o fôlego. E é isso, gente.
Muito bom mesmo. Isso eu acho legal o seu relato, porque tem muita gente que tem um caminho bastante parecido com o que você fez, né? Saiu muito ex-evangélico, muito ex-Wicca no druidismo, né? Sim, tem bastante mesmo. Origens, né? Tipo, dos praticantes de druidismo são muito variadas, tem, né? Desde cristãos até pessoas que já estavam mais ou menos ali no paganismo, na magia. E eu acho que tipo, são caminhos que são meio que naturais, né? Te levam nessa direção, porque, como acho que você colocou muito bem, né? Elas sentem uma espécie de chamado, né? E aí direciona para a espiritualidade céltica. E o interessante é que a Wicca, como ela é um caminho, por mais que seja uma religião moderna, ela abarca muitas culturas, né? Sim. E ela tem, por mais que a parte histórica dos celtas tem coisas que não condizem tanto, mas ainda assim existem fragmentos celtas ali que quem entra em contato e acaba querendo se aprofundar, de uma forma ou de outra acaba encontrando ou o druidismo ou o reconstrucionismo e acaba indo por esse caminho, né? Então a Wicca acaba também sendo uma porta de entrada, né? Com certeza, é uma porta muito válida, né? Porque o tema do Nemeton de hoje são justamente as práticas diárias dentro do druidismo, né? Então, Ju, você poderia falar pra gente, né, tipo, o que seriam essas práticas, né? Dar uma breve explicação sobre elas e quais são as suas percepções pessoais, né? De como essas práticas devem ser feitas, como é que elas funcionam para você? Bom, as práticas diárias, na minha opinião, é praticamente a maior parte da base da nossa vivência, né, dentro da espiritualidade. E qualquer espiritualidade, não só o druidismo. Porque assim, se a gente for depender só, né, das práticas em grupo, dos rituais em grupo, geralmente é só 8 encontros, né, por ano, né? Porque são os 4 grandes festivais e os equinócios e solstícios. E isso quando dá para estar em grupo fisicamente, né? Pessoalmente, assim, com as pessoas. Então, as práticas diárias que a gente faz dentro de casa, ela vai definir muito como que vai ser a sua jornada, a sua caminhada. Não adianta a gente só fazer os rituais com o grupo e só isso. Então, na minha visão, assim, tem muita coisa que a gente faz em casa que vai ser pilar mesmo, assim, para a gente poder ir evoluindo na nossa prática espiritual, na nossa vida espiritual, né? Então, na minha opinião, é muito importante. Então, tem diversas coisas, desde orações, práticas mágicas, práticas devocionais, estudo também é uma prática diária que às vezes tem muita gente que negligencia, né? Mas é essencial assim para a gente conseguir ir, não digo evoluindo, mas assim, ir firmando, né, o nosso caminho. Então, na minha visão, essas práticas diárias assim são pequenas pedras que a gente vai colocando no caminho e que quando a gente olha para o todo, você vai ver que assim você se torna uma pessoa muito forte espiritualmente, muito firme, né, no seu caminho, porque você teve aquelas práticas ali que você faz dentro da sua casa, além das práticas em grupo, né? A minha visão é mais ou menos essa. Então, na minha percepção, é essencial que a gente tenha essas práticas. Eu não sei se vocês já querem que eu dê exemplos ou não, mas assim, basicamente o que eu entendo, né? A minha intervenção ia ser nessa. Você exatamente fazer um exemplificar do que normalmente você faria no seu dia a dia que mostre essa prática na prática, sendo redundante. Primeira coisa, orações, né? Eu sempre faço orações para os meus deuses, para os espíritos que são meus aliados, para os meus ancestrais. Isso é uma coisa que é diário, é uma conexão diária. Então, e às vezes nem precisa acender vela, não precisa fazer um ritual super, oh meu Deus, que ritualzão. Não. É você simplesmente abrir o seu olho, acordou, você já pensa ali nos seus aliados, né, espirituais, seja quem for. E já é um primeiro momento de conexão, né? Ajuda a gente a se centrar. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é eu acordo, eu agradeço pela noite de sono, eu agradeço por mais um dia que está se iniciando. Meditações também é outra coisa que eu faço praticamente todo dia.
Nem sempre dá, mas quando dá, assim, é uma coisa que eu considero essencial que a gente faça, porque são práticas que conectam a gente. Então, essas pequenas coisas ajudam a gente a se manter ali com a conexão sempre ativa, né? Para não ficar vindo aqueles sentimentos de ai, nossa, a espiritualidade me abandonou, ai, não estou sentindo nada, ai, que não sei o que, aquelas dúvidas. Então, tipo assim, as práticas diárias ajudam a gente também a se blindar contra esses pensamentos de dúvidas assim que vêm, né? Então, pequenas oferendas, eu vou almoçar e ali separo uma partinha, né, uma pequena parte ali do meu almoço e ofereço para os meus ancestrais. Então, tem coisas simples, até coisas mais complexas que dá para a gente fazer ao longo do dia, assim, no dia a dia, né? Basicamente isso, assim, limpeza energética de casa, acender um incenso, oferecer um copo de água para os espíritos. Então tem muitas coisas interessantes, né, que dá para fazer. É muito, muito importante essas colocações, porque acho que a maioria das pessoas acabam, principalmente quem está no início, né? Claro que os druidistas assim mais experimentados já conseguem, né, formular uma base de práticas assim que acompanha elas, né, no dia a dia, ali, tipo, ao longo da sua rotina, né, entre os principais rituais, né? Mas as pessoas que estão começando, elas têm um pouco de dúvida, né? E acredito que o que você colocou agora vai ajudar elas a entenderem que, tipo, não é tão complicado como parece, né? Tipo, por exemplo, essa ideia é muito bonita de você, por exemplo, vai almoçar e oferecer ali uma partezinha para os seus ancestrais, ou de repente para os seus aliados ali, espirituais que estão ali mais próximos de você. São, de fato, tipo, atitudes que conectam mais, né, tipo, o druidista com as suas forças interiores, né, e com a espiritualidade que está ao seu redor. Já partindo das práticas diárias, quais são as principais divindades que você pratica no seu culto pessoal e como é que você encaixa essas práticas diárias nas práticas para o culto pessoal? Hoje, as minhas principais deidades de devoção é a Morrigan, né? Não tem nem o que falar. Ela é, assim, a principal de todas, mas tenho alguns outros que eu também tenho uma proximidade maior, que é Cernunnos ou Carnonnos, né? Ultimamente ele tem me cobrado que eu chamo de Carnonnos, então, para quem ainda não sabe, Carnonnos seria a forma mais raiz, digamos assim, de chamar Cernunnos, né? O nome mais gaulês possível, por assim dizer. Ele tem se revelado muito para mim assim. Manannan também é muito próximo. O Daida também, por conta do meu culto a Morrigan, o Daida também já foi se engraçando, né? Acabou que um chama o outro, assim, quando você começa a ficar muito próximo, ou do Daida ou da Morrigan, o outro acaba, de uma forma ou de outra, aparecendo na sua vida também. Ellen, que é uma deusa galesa. Esses são os principais. Tem alguns outros, a Kaelia também, é uma deusa que está muito presente no meu culto. Tem alguns outros que eu cultuo em momentos específicos, ou que eu faço um ritual assim e sinto que precisa fazer alguma honraria. Então, alguma coisa mais esporádica, mas os que estão sempre assim ali presentes são basicamente esses. E nas minhas práticas diárias em casa, assim, para me conectar, eu gosto de fazer oferenda. E às vezes nem precisa ser nada muito chique, assim, sabe? Eu sempre deixo um copo com água no meu altar para cada uma dessas divindades que eu mencionei. Quando eu posso, né? Eu compro bebidas que eu sei que eles gostam e aí eu deixo também no altar, mas quando não tem essas bebidas eu deixo água. A água é uma oferenda muito poderosa, fica a dica aí para quem está ouvindo. Às vezes você não tem condição de dar uma oferenda, nossa, super assim. Um copo de água, ele move montanhas, gente. É muito, muito bom. Fica a dica. Então, eu sempre tenho um copo de água para essas divindades. Faço as minhas orações no meu altar. Eu também gosto de ofertar objetos para essas divindades. Então, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma trilha e nessa trilha tinha uma cachoeira, né? E eu achei uma pedra linda dentro do rio, assim, uma pedra preta, assim. Na hora que eu peguei, já me veio, essa é para Morgan. E aí eu peguei a pedra do rio, pedi licença e eu deixo no altar para ela. Então, assim, coisa simples, assim, do dia a dia que às vezes a gente acha. Não precisa, né? Tem gente que acha que para conseguir
cultuar ou vivenciar a sua espiritualidade, você precisa de um altar chique, cheio de tranqueira cara, cheio de coisas diferentes, objetos vindo da Irlanda, que não sei o quê. Se você tem condição, ótimo, faça o mais lindo que puder. Se não, coisas do nosso dia a dia são muito mais poderosas às vezes, né? Então, as pedras que eu deixo no meu altar são todas de locais que eu viajei, ou aqui do meu quintal também, pedras que eu achei na rua, que eu achei em cachoeira, em trilha que eu fui, que para mim elas têm significado, né? Eu prefiro usar esse tipo de pedra, por exemplo, do que essas ametistas, essas coisas assim, as pedras mais cristais, né, que o pessoal fala. Então, meditações também. Eu sempre gosto de me conectar com as divindades através da meditação, porque eu acredito que, assim, a meditação é uma ferramenta poderosíssima, não só para autoconhecimento, mas também de conexão, né? A gente consegue acessar o outro mundo e as nossas divindades e espíritos muito através da meditação, né? A gente entra em jornada espiritual mesmo e para se conectar e obter respostas, né? Então, essa é uma prática que eu sempre faço, né, com os deuses. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, assim. E às vezes eu faço assim. Antigamente, há um tempo atrás, toda sexta-feira eu fazia ritual com Morrigan. Toda sexta-feira. Então eu fazia um ritual bem completinho mesmo, com abertura de portal, né, com a parte de Seinen, tudo conforme manda ali a liturgia. Mas já tem um tempo que essa minha relação com a Morrigan tem se transformado um pouco. E no momento atual, nem eu e nem ela estamos sentindo a necessidade de fazer dessa forma mais, né? Então, agora esporadicamente eu faço ritos para ela, mas de uma forma um pouco mais simples e mais direta, sabe? Acho que isso acaba acontecendo em algum momento da nossa jornada, quando a gente está mais conectado assim com a divindade. Algumas coisas acabam não sendo tão necessárias mais para conseguir acessar a divindade, né? Se você, dentro desse culto, o que você costuma fazer, o que costumava fazer, ou o que continua fazendo, qual é a experiência que mais te marcou? Eu já tive algumas experiências marcantes, assim, em casa, né, através de jornadas, rituais e tudo. Mas tem uma experiência que foi bastante marcante. Eu e meu marido, a gente tem práticas também devocionais, em casa. E a gente começou um trabalho que a gente intitulou de um trabalho de desenvolvimento mediúnico com a corte de Morrigan, né? Isso foi intuído pela própria Morgan para a gente fazer. Depois que a gente fundou o clã Anshin, né? Então, além do ramo de Carvalho, eu também tenho um clã familiar, que é só eu e ele e os espíritos, que é o clã Anshin. E uma das práticas que a gente fazia era esse desenvolvimento, só eu e ele em casa e tudo mais. E um certo dia, num desses ritos, não posso assim revelar tanto, mas assim, algumas coisas eu posso falar. A gente estava ali no processo de meditação, de jornada, e esse processo de jornada virou um processo de transe, e um espírito ligado a Morrigan apareceu, como incorporação mesmo, assim, né? Tem gente que tem um pouco de receio de falar disso, eu não tenho, eu falo mesmo. Então, assim, essa foi um dia assim que me marcou Maravilhoso, muito. inclusive. E aí esse espírito incorporou, ele veio em mim, né, através de mim. E não era uma deusa, não era a Morrigan, era um espírito ligado a ela. E era um espírito de uma senhorinha, assim, uma velhinha mesmo, bem velha, só que ela não falava, ela só sussurrava. E ela curvou meu corpo inteiro, quase minha cabeça foi para o chão, assim, de tão curvada que ela ficou. E eu sentia muito frio, muito, muito, muito frio. Parecia que eu estava num lugar muito gelado, muito diferente, assim. E ela começou a me mostrar na minha tela mental o lugar onde ela geralmente fica, assim, né? E ela mostrou um campo de batalha antes da batalha começar. E era aquele momento, sabe aquele momento de tensão, quando os exércitos estão se aproximando do local da guerra, mas ainda não chegou, e aí fica um silêncio ensurdecedor, uma coisa assim
Eu não sei explicar, porque eu nunca estive no campo de batalha de verdade, mas nesse dia eu fui em espírito, por assim dizer, né? E foi uma coisa doida, porque eu senti como se eu estivesse lá. E ela começou a sussurrar, né, na minha mente e falar: Eu sou o sussurro que antecede a batalha. E ela ficou repetindo só isso. Ela não falou mais nada. E aquilo mexeu muito comigo, assim, porque eu falei: caramba, então, esse foi o primeiro espírito dessa corte de Morgan que a gente estava trabalhando que se apresentou. Ela foi a primeira. E ela falou, e ela começou, e eu entendi, né, assim, pelas coisas que ela estava me mostrando, como se ela realmente fosse a primeira das outras que viriam. Por exemplo, dos espíritos que fossem se apresentar, ela era a primeira, e por isso ela era o sussurro que precede a batalha, que é como se fosse o local de poder dela. Ela é um espírito que atua ali naqueles momentos pré-batalha, assim, sabe? Foi um negócio muito louco, parece coisa de gente doida, eu sei, mas foi uma experiência que eu me permiti ter justamente porque já tem, né, anos que eu trabalho com a Morrigan, e quando a gente trabalha com alguma divindade, a gente tem que se permitir vivenciar o que a divindade propõe para a gente. A gente não pode ficar só ali no que está nos livros, só no que as pessoas falam, só no do que seria correto, entre aspas, né, do que as pessoas consideram correto, né? Eu acho que quando a gente está falando de espiritualidade, a gente tem que se permitir vivenciar de forma totalmente plena tudo que os deuses têm para mostrar para a gente, né? E esse dia foi muito marcante para mim, né? Porque assim mexeu com tudo assim comigo, né? Tanto a parte mental de eu ter visto aquela cena, o meu corpo, porque eu sentia o peso daquele espírito, que não era uma deusa, né? Mas também não era um espírito de alguém morto, assim, tipo entidade, né? Era um espírito. E eu achei muito legal, assim, muito doido. Essa foi uma das mais marcantes, assim, que eu tive. E tá sendo um prazer compartilhar aqui com vocês. Eu achei muito bonito a frase que você fala, que é o sussurro dela, né? O sussurro que precede a batalha. Isso. E a gente, quando vai ler livros que contam, que falam sobre batalha, de preparação de batalha, sempre fala dessa tensão que permeia o ar. Então, na hora que você relatou a frase dela, é justamente isso que eu entendi quando eu li nos livros o que era essa tensão pré-batalha, né? O sussurro que precede a batalha. Tá todo muito, muito nervoso. Isso. Todo mundo tinha que beber hidromel, cerveja, que fosse para criar coragem para ir para a batalha, porque sabia que alguns não voltariam para suas casas, sabia que a parede de escudos era muito feroz, então alguns tomavam beberagens, né, que viravam os berserkers, né, que iam nus para frente fazer as primeiras incursões. Então é muito interessante assim perceber um ensinamento, né? Você falou que Sim. nunca teve uma afinidade, tanto você se viu nessa preparação, muito legal mesmo. Compartilhar isso conosco. Foi bem interessante. Mas eu acho engraçado que esse tipo de tensão ela acontece em muitos locais na nossa vida, né? Não quando a gente está temendo pela nossa vida, né? Isso eu acho que nunca aconteceu. Mas quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente está com medo, né? Uhum. Sim, e que a gente é o desconhecido, né? Porque a gente não sabe como a gente vai sair daquela experiência, como a gente vai voltar daquela experiência, se vai voltar, né? Quais os danos que vão ter, quais os ganhos também. Então, acho que toda essa situação do desconhecido gera essa tensão, né? Essa sensação, como se fosse uma sensação pré-batalha, assim. E uma coisa que eu vi assim que é bem interessante é que você cultua uma deusa da guerra, né? E por cultuar uma deusa da guerra, ela colocou uma emissária que está ligada diretamente a isso para te fazer ver assim pela perspectiva dela, né? O que é o campo de atuação dela, né? Que acho que se metamorfoseia por vários campos da vida, né? A vida é uma batalha, se você for ver. Então, sensacional. Ô Ju, e assim, isso tudo que você está falando, né? Tipo, isso que você falou aí, né? Sobre isso que a gente está falando sobre a tensão e tal. Como que isso
reflete na sua vida, assim, junto com todas as práticas que você fez? Tipo, o que mudou em você? Eu posso dizer que assim, se eu não fosse uma pessoa, né, que tivesse as minhas práticas diárias e tudo mais, provavelmente eu estaria ali ainda no básico, sabe? Porque assim, é que nem eu falei no começo, essas práticas diárias, elas vão definir muito como vai ser o nosso progresso dentro da espiritualidade, né? E não, assim, tem gente que até que gosta de ser só um fiel, por assim dizer. Eu vou dar um exemplo de uma igreja. Tem lá o pessoal que participa ativamente da religião e tem só aquele que vai domingo, senta no banco. Não praticante, né? Isso, exatamente, é tipo um não praticante. Ele vai lá Não numa praticante. missa, volta para casa e não faz absolutamente nada em casa, não tem nenhuma imagenzinha do santo dele, nada assim. Se a pessoa vive É, feliz assim, tá ótimo, né? Então, assim, imagino que dentro do paganismo também tenham pessoas assim, que vão só nos rituais e tal, mas no dia a dia não quer fazer nada, não sente nada. Eu acho isso estranho, porque né, assim, espiritualidade, sei lá, para mim é que também, sei lá, cada pessoa tem os seus, né, seus compromissos, suas eu acho prioridades, que né? eu acho que o paganismo, em geral, ele exige mais de você. Ele não É, ele tipo não é uma religião para você ir lá e tipo, tenho minhas imagens aqui, vou ficar aqui de boa, não vou fazer nada. Não, ele exige, na uhum. verdade, né? Sim, porque Então, você eu tem acho que que estudar, porque assim, para quem é cristão, a pessoa já cresce nessa cultura. A gente não cresceu numa cultura pagã, infelizmente. Seria muito legal se tivesse. exatamente. Mas a gente precisa estudar, precisa ir em fontes, precisa se esforçar, às vezes, né, para encontrar fontes confiáveis sobre a nossa fé. Ainda mais a gente que é do ramo celta, que tem tanta desinformação. Infelizmente, não teve coisas deixadas pelos próprios celtas, né, coisas escritas, assim. Isso às vezes dificulta um pouco na parte de encontrar fontes, né, confiáveis, né? Então a gente tem um Uhum. trabalho dobrado aí, até de outros caminhos que pagãos que têm mais fontes, por assim dizer, né? E acaba tendo menos dificuldade. Mas Uhum. é muito recompensador todo esse trabalho. Tem gente que vê como dificuldade, tipo, é muito difícil, não quero, não sei o quê. Não, mas na verdade, isso transforma a gente em muitas camadas, não só espiritualmente, mas como pessoa, sabe? Eu, pelo menos, assim, nossa, eu aprendi muito, assim, nesses anos de vivenciar o druidismo, porque eu aprendi a como pesquisar certo, eu aprendi a ser uma pessoa mais crítica, eu aprendi a ser uma pessoa que me entrega muito mais também para a minha espiritualidade, eu aprendi que muita coisa tem que partir de mim para acontecer, né? Não dá para esperar cair do céu, ficar esperando um milagre. Os deuses nos ajudam, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então eu acredito que como pessoa eu também amadureci bastante, assim, sabe? Fora as experiências incríveis que eu tive desde que eu entrei para o ramo. Nossa, hoje em dia não tanto, né? Mas assim, no começo do ramo, a gente ia para vários lugares diferentes fazer ritual. A gente tinha aula lá no Parque Trianon, era mó legal. Então, assim, me proporcionou experiências e conhecer lugares e pessoas que eu jamais imaginei que iria acontecer, né? Que eu morava em Mogi das Cruzes, que era uma cidade no interior de São Paulo, e tinha que ir lá para o centro de São Paulo para poder aprender, estudar. E isso também me tirou da minha zona de conforto, né? Hoje em dia tem a Uhum. turma online, mas na época eu tinha que ir até lá, tinha que pegar o trenzão e ir até lá para aprender. Eu não tinha Eu outra lembro dessa época. opção. Lá no Trianon, você está O falando, né? Trianon, a gente Eu fazia lembro nossos disso. estudos lá e era muito legal. Era cansativo ter que pegar o trem, não sei o que, mas era muito legal, porque a É, gente tinha um envolvimento ali com o pessoal, aprendia, é, e não é, tinha outro jeito, tinha que ser daquele jeito, né? Então, isso me é. ajudou também a ser uma pessoa que sai da zona de conforto, assim, de tipo, tá, eu sei que eu preciso me movimentar para as coisas acontecerem, eu preciso me movimentar para encontrar um livro legal, para achar aqui um site bom, eu tenho que ficar horas aqui, mas eu vou achar, sabe?
Então é você ter aquela coisa de não ficar só dependendo do outro, só dependendo de alguém passar a mão na tua cabeça e te falar, te dar a resposta que você precisa, né? Então as práticas diárias entram muito nisso, de você aprender a ser uma pessoa que tem, eu esqueci a palavra agora, quando você não é independente, mas é também, mas tem uma outra palavra que é, ai, não esqueci. Resiliência. Autossuficiente. Não tanto autossuficiente, é outra palavra. Autonomia. É você conseguir ter autonomia no seu caminho, sabe? Tipo assim, de você conhecer as pessoas certas e não ter vergonha, não ter medo de perguntar, né? Eu acho que por isso que eu falei que não é autossuficiente, porque a gente sozinho também não chega em lugar nenhum. Precisa de Não. ter essa coisa da comunidade, né? Olha, isso é verdade, viu? Porque para eu você quis falar chegar em em determinados locais, cara, em determinados círculos, você não pode ser tímido, não. Você tem que, Não. Tem que tem ser que cara de colocar a pau, cara. chegar Tem que colocar a perguntando cara, mesmo. exatamente. Exatamente. E a gente é uma religião que depende da comunidade, né? Sim. É uma religião de muita tudo comunidade mesmo, porque sempre assim vai ter uma exatamente. pessoa que às vezes se destaca na parte histórica, enquanto o outro se destaca na parte mágica, outro se destaca na parte de cura. E aí todas as pessoas, claro que poderia ser muito mais unido, poderia, mas quando se juntam os conhecimentos dessas pessoas, a gente cria uma base forte, né, de pessoas que às vezes têm mais facilidade com uma coisa do que outra, e aí vai tendo aquele intercâmbio, todo mundo se ajuda, né? Então isso é muito importante também. Bem interessante. Isso, inclusive, dá um gancho para a próxima pergunta que a gente queria fazer para você, Ju, que é qual seria a sua percepção, né, sobre os diferentes grupos no Brasil, né, e as práticas druídicas que esses grupos têm, assim, você acha que existe uma aproximação ou tem muita diferença, assim, tipo, pela sua experiência, pelo tempo que você vive, né, tipo, a comunidade druídica no Brasil, o que que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que é as duas coisas. Tem coisas que se assemelham muitíssimo e tem coisas que são muito diferentes, né? Então, que nem eu até costumo falar no meu canal. O druidismo, ele é muito amplo e ele dá muitas possibilidades para cada um vivenciar de uma forma, né? Porque a gente não tem, por exemplo, uma Bíblia que dita as regras que tem que ter no druidismo. Tem que ser assim, assim, assado. O que a gente tem são semelhanças. Então, tem uma base ali, por exemplo, mais ou menos, que todos os grupos seguem, que é o politeísmo, o culto à natureza, o estudo da história, da mitologia e do folclore celta. Então, tem algumas coisas que a gente vê que é meio que básico, por assim dizer, em todos os grupos, né? Que é o que vai diferenciar o druidismo de outro paganismo, de outra religião. Mas, dentre esses grupos, eu percebo que tem muita coisa que é diferente. Às vezes, até a forma de vivenciar, ou a forma de ver as divindades, ou algum conceito. Tem práticas que tem pessoas que concordam e outras não. Tem coisas que são polêmicas dentro de alguns grupos e outras não. Tem grupos que têm rituais que são mais fervorosos, tem outros que são mais, não digo frios, mas que são mais assim cerimoniais, por assim dizer, uma coisa mais séria assim. Então depende muito. Tem para todos os gostos, né? Eu sou da turma do macumbão, então eu adoro um ritual com tamborzão, com incorporação. Gente, eu amo incorporação, êxtase, sabe? Práticas de transe, magia. Então eu sou do macumbão, eu Eu sou gosto dessa linha aí sim, também, viu, Ju? né? Pé na terra, Eu sou dessa árvore, linha também. sabe? Ritual no meio do Tamo mato, todos fogueira, juntos. sabe? Trabalho com espírito. Eu gosto dessas coisas. Eu não sou Ô, muito Ju, só e de ficar agora, escutando. agora uma dúvida minha, né? Não sei se você quer entrar nessa pauta, mas assim, não existe muito material europeu, né? Da tradição europeia nossa sobre esse tipo de coisa. Como é que você faz? Você improvisa? Você tira de outros lugares que você faz, assim? Então, para quem não sabe, eu passei um tempo na Umbanda. Eu fiquei 3 anos dentro do terreiro de Umbanda. Depois que começou a acontecer espontaneamente comigo essa questão de incorporação,
Eu preferi ir até a Umbanda para aprender com quem sabe. Eu não tenho problema nenhum de estar numa religião que não é o druidismo e tudo mais. Enfim, tem gente que tem, né? Vários preconceitos, vários racismos. Eu não tenho nenhum problema. Inclusive, eu sou apaixonadíssima pela Umbanda. Hoje eu só não vivencio a Umbanda e o druidismo ao mesmo tempo mais porque eu tô morando no meio do mato e nem sei se por aqui tem terreiro, né? Mas enfim. E também dá trabalho ter duas religiões, mas enfim. Então, assim, eu fui buscar na Umbanda. Eu senti essa necessidade, tem gente que não sente, né? Porque ali é prática, é pé no chão, não tem muito assim a parte teórica, né? Pelo menos no terreiro que eu ia não tinha muito, era você aprendia ali, se enfiando no meio, metendo a cara e deixando rolar o negócio. E eu aprendi muito, foi uma experiência muito incrível. É claro que assim, são coisas, são contextos diferentes, mas no fim das contas, as pessoas dão nomes diferentes para praticamente a mesma coisa. Sabe, o processo de você entrar em transe e ter aquela comunicação com o espírito, porque não é exatamente assim, o espírito não entra no teu corpo e o seu espírito sai para dar um rolê por aí. Não é bem assim, você continua ali. Tem gente que lembra, tem gente que não, tem gente que apaga, tem gente que não, mas é basicamente uma conexão que acontece com o espírito. Então, tem gente que vai chamar de corporação, tem gente que vai chamar de canalização, tem gente que vai chamar de possessão. No fim das contas, eu, pelo menos, considero tudo a mesma coisa, né? Só o que muda às vezes são os processos, né? A forma como acontece. Então, assim, eu busquei, bebi muito da Umbanda, assim, para entender os meus processos, né? Mas tem gente que, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Gede Parma, que é um bruxo australiano. Ele trabalha com possessão, né? E eu tive o prazer de estar no workshop que ele deu aqui no Brasil, quando ele veio, e foi assim, incrível. Isso aí, o que eu vi ali foi incorporação, sabe? Eles dão outro nome, dão nome de possessão, mas enfim, são termos. Eu não me apego muito aos termos, eu gosto de ver o que está acontecendo. Então, o que eu vi foi, né, ali o processo de incorporação. E foi uma experiência linda, incrível. Então, assim, não é só no Brasil, né, que tem estudos sobre essa parte mediúnica e transe, né? Eu acho que o que muda são os termos. Se a gente pesquisar pelo termo possessão ou possession, né, a gente encontra coisa, material gringo sobre esse assunto. Principalmente o Gede Parma, ele trabalha muito com isso. Tem um livro também que é da Janet Farrar, eu acho, ela é wicana, né? Que é não sei se é Drawing Down the Moon, o nome do livro. Eu esqueci se é esse nome. Eu acho que é esse nome. Provavelmente é esse. Drawing Down. Que fala sobre processos de incorporação, basicamente. Aqui eles dão outro nome. Mas também é uma fonte. Então, assim, se a gente começar a cavocar, a gente acha. A própria Erin Rowan Lowry, quando veio no EBDRC aqui no Brasil, né, do Rio de Janeiro, ela compartilhou com a gente uma experiência que ela teve, né? Ela também, não foi uma incorporação completa, ela fez um acordo com Oima, que quando ela fosse entalhar as peças de Oan dela, que Oima tomasse parte do corpo dela para ter a energia dele ali naquele processo. Então, assim, se a fundadora do reconstrucionismo celta teve uma experiência dessa, ninguém pode falar nada, entendeu? É verdade, né? Tipo, tem aí, né, só a chancela de um grande nome do reconstrucionismo celta, não tem muito o que falar. Sim. É sensacional. Pois é. Uhum. Tá tudo interligado o que a gente está falando, né? A primeira era o que você via da diferença das práticas druídicas dos grupos aqui do país, e aí, aproveitando isso, como é que você vê a comunidade druídica do Brasil de modo geral, e se por acaso você tem contato com pessoas fora do Brasil para troca de experiências? A comunidade druídica brasileira, eu às vezes vejo como uma grande família, que tem ali seus momentos maravilhosos quando se juntam, tem as suas tretas, tem os seus problemas,
normal. Cheia dos Onde tem Giseus, gente. Agostinhos, Nenês, né? Desse jeito. Sempre vai ter. Onde tem gente, muita gente ali junta, sempre vai rolar um probleminha aqui, um Olha, negocinho ali. eu acho que o druidismo, eu acho que é desde a grande família até a família soprano, porque tem umas coisas Ô, também que a louco! gente vê, né? Não, esse calor é muito grande. É, No sentido figurado, né? acontece, né? Nas melhores famílias, como diz o ditado. Mas assim, eu vejo que é uma comunidade que tem potencial, sabe? De criar muita coisa boa e tal. Eu sinto que falta, sim, mais união em alguns aspectos. Mas quem sou eu, né, também, para ficar criticando? Eu já estive muito mais presente na comunidade druídica, mas eu passei por tantas coisas assim que me deixaram triste e frustrada e decepcionada, que hoje em dia eu mantenho o básico ali da relação. Eu não me aproximo tanto mais assim das pessoas, das coisas assim. Eu faço o meu, que é o meu projeto, faço a minha parte, enquanto os deuses quiserem. A hora que eles falarem, ó, chega, passa o bastão, vai viver sua vida no mato, é o que eu vou fazer, entendeu? Porque assim, lidar com pessoas é complicado. E nesse, que nem eu comentei com vocês na hora que a gente estava falando das coisas de incorporação e tal, foi um processo bem traumático para mim, para falar a verdade, sabe? Porque teve muita gente que criticou, teve muita briga, tinha gente que não tinha nada a ver com o rolê, dando palpite, fazendo chacota e tal. Foi um auê. Então, assim, eu tive apoio de poucas pessoas e teve pessoas que eu nem imaginei que iriam me apoiar e que me deram todo o apoio do mundo, pessoas, inclusive, que a comunidade inteira critica, mas que foi uma das únicas que me apoiou com unhas e dentes. Então, assim. Não vou citar nomes, mas para quem está por dentro aí dos rolês, talvez Quem saiba, né? sabe, sabe, né? Imagina, né? Quem sabe, Quem sabe, sabe. sabe, quem não sabe, enfim. Quem não sabe vai ficar sem saber. Mas, assim, então, eu tenho uma relação de amor e ódio com a comunidade, porque, assim, tem pessoas muito maravilhosas, mas tem pessoas que eu vou falar para você que, olha, se não existisse, nossa, não faria nenhuma diferença. Mas isso é com todo mundo, né? Assim, não é só a comunidade druídica e tal. Também não quero ser polêmica aqui, nem nada disso, assim. Mas é só para, tipo assim, quem tá chegando agora e tal, não se deslumbre, sabe? Porque a princípio parece uma comunidade muito unida e muito acolhedora, e pode ser em alguns momentos, mas também pode ser decepcionante, dependendo da situação e dependendo do tipo de pessoa que você espera encontrar, do tipo de apoio que você espera encontrar. Então, eu sempre falo, fique de olhos abertos com todo mundo, não entrega a sua vida na mão de ninguém, sabe? Não confie cegamente em ninguém. Faz a sua parte e o que eu falo, o que realmente importa são os deuses, são a sua fé, são os espíritos, é a sua espiritualidade, não as pessoas que estão à sua volta. Elas vão sim te ajudar, mas até certo ponto, sabe? Eu acho que para que não haja muitas frustrações, a gente tem que se envolver com as pessoas até certo ponto, para aquilo não de repente virar uma decepção no futuro. Só resumindo, né, para também não ficar aqui uma coisa muito deprê, como eu falei, a comunidade druídica brasileira é um campo muito fértil, sim, tem pessoas incríveis, tem pessoas muito inteligentes, tem gente que está criando conteúdo, que está escrevendo livros, essas coisas, então isso tem que ser valorizado, sim. Né? Mas sempre ter em mente que pessoas são pessoas, independente de religião, elas são pessoas, elas podem errar e elas podem te frustrar, né? Tendo isso em mente, porque assim, eu falo isso, eu gosto de falar isso, porque tem gente que às vezes desiste da religião por causa das pessoas, e isso não pode acontecer. A gente tem que olhar para o sagrado, olhar para os deuses, olhar para a sua fé, é aquilo que vai te fortalecer, sabe? Decepção com as pessoas a gente sempre vai ter, e isso não pode ser um fator que faça você desistir da sua fé. Porque eu já vi isso acontecer e é muito triste. Eu já vi pessoas incríveis, sabe, que tinham conhecimento incrível, que falava de forma incrível, que criava músicas, que fazia coisas maravilhosas e desistiu totalmente do caminho por causa das pessoas.
sabe? Isso não pode acontecer, porque às vezes a gente se mata por dentro, por assim dizer, né? Você deixa seu brilho morrer por causa dos outros, e isso é inadmissível. Não façam isso, viu, gente? Por favor. E só respondendo a parte, né, se eu tenho contato com alguém de fora, contato assim mesmo, amizade, assim, eu não tenho. Eu acompanho, né, pelas redes sociais, alguns perfis, mas amizade mesmo, assim, o máximo que eu tive de contato foi com a Erin Lore, né, quando ela veio pro Brasil, que eu tive uma troca ali, eu e a Lívia e a Juju tivemos uma troca incrível ali com ela super acolheu a gente falou dos nossos processos de incorporação, tudo que estava rolando, e ela acolheu a gente muito, assim, muito mesmo, e incentivou a gente a falar sobre, inclusive, né, então, assim, foi uma troca incrível. Mas é só isso, assim, não tem ninguém que eu tenha muita amizade, assim, de fora, não. Até porque meu inglês também não é lá, essas coisas, eu leio bem, mas não falo nada. Então, assim, fica um pouco difícil manter contato, com gente de fora, né? Só dando um contexto, eu acho que é legal explicar para quem está ouvindo o podcast. Na comunidade, a gente tem uma certa polêmica em relação à incorporação e esse tipo de coisa. E não deveria ser, né? Porque praticamente, né, todas as culturas antigas tinham algum tipo Tinha os de contatos prática com de os transe, espíritos, de né? êxtase, essas coisas, né? Então, em que momento que a gente se tornou assim tão chato, né? O patrulhamento, né? Infelizmente tem muito Uhum. patrulhamento e isso acaba É a culpa cortando. cristã, né? Que a gente foi criado bem. Tem, né? Mas, pô, é aquela culpa cristã que a depender tá lá, né? Batendo um tamborzinho ali escondido, né? Tá indo lá pulando 7 ondinhas, um Sim. Réveillon. Sim, tem vários. Então, é um quê de hipocrisia bem forte aí, né? Mas Oh. dentro disso, eu acho que, tipo, você mesmo, Ju, foi uma pessoa muito corajosa, né? Você, tipo, acho que abriu muitas portas nesse sentido, né? Para que a comunidade druídica brasileira tivesse, tipo, esse choque de realidade, né? Que, cara, a Uhum. espiritualidade é viva, ela se manifesta de diversas formas, por diversos Uhum. meios. E por que a espiritualidade céltica não iria se utilizar desse ferramental que é o contato tete a tete entre Pois é. o ser Se a gente vivente e o tem ser isso à nossa espiritual, né? disposição, né? Por que não, né? Exatamente, por que a gente não vai usar isso, né? Uhum. Acho que você discorreu sobre muita coisa, acho que deu uma pincelada sobre vários pontos, Uhum. mas para a gente dar continuidade, né? Voltando aqui nessa parte de relações, né? Relações paradigmáticas, crenças tipo aqui, crenças na Europa, nos Estados Unidos. Você tipo, compreende se haveria muita diferença entre as práticas brasileiras das práticas, digamos, irlandesas ou até as norte-americanas? Ou você acha que faz tudo parte de um mesmo caldeirão e a única diferença é o idioma em que essas práticas são feitas? Olha, eu não convivo tanto assim, né, com o pessoal de fora, mas pelo que eu acompanho assim, em redes sociais, essas coisas, tem coisa que difere e tem coisa que não, assim. O que eu acho que pode assim diferenciar é a influência da cultura do país, por assim dizer. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente é um país muito multirreligioso, né? Então tem de tudo aqui. De um momento ou outro, a gente acaba pegando alguma inspiração, por exemplo, da Umbanda, ou do Candomblé, ou do Catimbó, sabe? Ou até do Espiritismo, né? Então, inclusive tem, né, linhas de druidistas aqui do Brasil, que tem um viés mais espírita, né? Faz um trabalho um pouco mais espírita. Já vi até livro psicografado, não que eu concorde com isso, porque eu acho um pouco estranho, e alguns desses livros psicografados têm uma certa, como fazer, procedência duvidosa no sentido de informações históricas, mas enfim, né? Não é o meu ramo, então não vou ficar também falando do que eu não estou inserida, né? Mas assim, só para pincelar para vocês que existe, né? Então, o druidismo brasileiro, ele tem um diferencial. Porque, assim, a gente vai ser, de alguma forma, influenciado pelos espíritos que vivem aqui, pela energia do nosso país, sabe? Pela forma
como as religiões se desenvolvem aqui, né? Muitas das religiões daqui têm sincretismo, né, por assim dizer. Não que o druidismo também vai ter, mas em algumas práticas a gente acaba se inspirando. Eu, pelo menos, não sei todo mundo, né? Mas assim, muitas das minhas práticas pessoais, eu não sincretizo, óbvio, eu tento tomar cuidado para não ficar roubando nada dos outros, mas tem coisas que eu me inspiro, sabe? Então, eu acredito que isso deve acontecer também lá fora, né? Ou nos Estados Unidos, na Europa. Talvez, por exemplo, na Irlanda, não sei se rola muito disso, porque já está ali, né, no país de origem, né? No caso do paganismo irlandês, já tá na própria terra. Então, provavelmente eles vão beber mais ainda da própria cultura, né? Mas, de maneira geral, tem coisas que não diferenciam tanto assim, questão de a base de crença, né? Então tem ali o politeísmo, tem a crença na sacralidade da natureza. Então a base meio que acaba sendo a mesma, por assim dizer, mas talvez por conta da cultura de cada país, isso se desenvolva de forma diferente na forma de se manifestar aquela crença, né? Por assim dizer, ou aquela prática. Isso também diferencia de grupo para grupo, né? Por exemplo, na ADF, você vê que eles fazem uns trabalhos, eles têm bastante foco em trabalho mágico. E é bem interessante, né? O Ian Corrigan, mas você também percebe, por exemplo, o Ian Corrigan, que ele bebe bastante de fontes de magia cerimonial, por assim dizer, para criar os trabalhos mágicos dele, né? E aqui eu não sei se eu vejo muito isso, eu vejo mais assim, magia natural, por assim dizer. Só que também vai depender de cada grupo. Então, assim, vamos dizer que é um grande caldeirão, né? Onde ali a base é a mesma, mas que, assim, não, acho que o exemplo do caldeirão não foi tão legal. É como se fosse uma grande floresta com árvores e bosques diferentes, mas que as raízes se encontram em algum lugar de alguma forma, mas essas árvores e esses bosques se desenvolvem de formas diferentes. Em alguns momentos elas se encontram, outros não. Eu acho que seria mais ou menos isso. Mas assim, essa é a minha percepção, não estou falando que é a verdade absoluta, né? Quem convive mais e tem amizade com gente de fora, talvez possa falar melhor sobre isso. Eu vejo mais de longe, né? Porque eu não tenho, assim, amizade com ninguém de fora, né? Achei muito legal o exemplo que você deu da floresta. Florestas sempre são excelentes para ser usadas como metáforas, né, no nosso meio. Sim. Então, Ju, e todo esse conhecimento, esse seu caminho que você tem já é bem longo e tal. Se você fosse começar hoje, como você começaria? O que você aconselha para quem quer começar hoje? Está ouvindo o podcast, se interessou, fala, bom, vamos ver qual é que é isso aí. O que você aconselha? Primeira coisa tenha paciência, respira fundo, não tenha medo de se entregar para o caminho, porque muitas vezes o medo paralisa. Eu conheci muita gente, ao longo, né, desses anos que eu tenho chamado de Morrigan, muita gente me procurava assim, eu estou sentindo um chamado para o druidismo, mas eu não sei se eu vou, eu não sei se é para mim, não sei se eu consigo, eu tenho medo de não conseguir desenvolver, eu não conseguir aprender. Gente, se você está sentindo aquele foguinho dentro de você, não pensa duas vezes, só vai, sabe? Eu acho que é melhor você se arrepender de ter tentado algo e viu que aquilo não era para você e você, tá, beleza, não é para mim, tchau, parte para a próxima, do que você ficar com aquela sensação, mas e se eu tivesse ido? E se eu tivesse experimentado? E se eu tivesse tentado, sabe? Então eu sempre sou a favor de você seguir esse chamado, seguir o seu coração, né? Mas também não precisa ter pressa de ir com sede ao pote e querer aprender tudo num dia só, porque a gente tem a vida inteira pela frente para estudar, para aprender, para praticar. Então a primeira coisa se joga, não tenha medo, mas também não precisa ter pressa. Curte o processo, porque a parte mais gostosa é justamente o processo. O processo de aprendizado, o processo de vivência, cada nova descoberta que você faz
Nossa, é uma coisa muito engrandecedora, assim, para dentro da gente, assim, sabe? Dá uma satisfação muito grande, sabe? De você saborear cada passo que você dá na sua espiritualidade. E é um processo para o resto da vida. Por exemplo, eu tô há 10 anos nesse caminho e eu ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa para vivenciar, muita coisa para compartilhar. Então, eu também estou ainda no meu processo. Ele é um processo que É nunca tanto termina. Deus, né, Ju? É Oh, muito Deus. tem deuses que eu não sei nem o nome, que eu não sei nada. Tem tribos que eu nem sei nome também, porque às vezes a pessoa entra e acha que os celtas é um povo só. E aí, quando você começa o processo de estudo e vê que tem toda uma galera, É, que são vários países, e ainda, por exemplo, dentro dos gaélicos tem várias tribos, e aí cada tribo tem a sua diferença e não sei o quê. Tem gente que surta e não quer mais, mas essa é a parte legal de descobrir uma imensidão de coisas que a gente não fazia ideia que existia, sabe? é. Então, essas descobertas, elas fazem parte da gente o resto da vida. Eu posso ter 50 anos de druidismo, eu vou ainda ter coisa para aprender, eu ainda vou ter uma nova informação que eu vou falar, nossa, olha que legal, isso aqui eu não tinha visto. E a ideia é a gente manter essa chama acesa, sabe? Porque se fica um negócio que não te surpreende mais, que não te empolga mais, que não te dá aquele friozinho na barriga mais, para que você vai continuar, sabe? Pelo menos eu penso assim, eu acho que a gente tem que manter essa chama acesa e essa coisa assim de tipo sempre ter uma novidade, de saber que a gente é um eterno aprendiz enquanto a gente está na Terra. Uma outra dica que eu dou que é muito importante, ter a humildade de entender que cada pessoa vai vivenciar o druidismo de uma forma, sabe? E não julgar o druidismo alheio, não julgar a fé alheia, não julgar a forma que o seu coleguinha vive o druidismo, porque a pessoa vai viver de acordo com o que faz sentido para si, sabe? Eu acho que a gente não tá aqui para sermos os donos da verdade, sabe? Ninguém entrou no druidismo, ninguém pega um livro para estudar, ninguém vai, sabe, se aprofundar no druidismo para ser o dono da verdade. A gente está ali por um objetivo muito maior, que é se conhecer, conhecer a natureza à nossa volta, se curar, sabe, curar o mundo, que nem diz a tríade, né? Curar a si mesmo, curar o mundo, curar a comunidade. Então a gente está aqui para coisas maiores, não para ficar nessa disputa de ego, eu sei mais que você, o que eu sei está mais certo do que você, o que você acredita não existe, esse Deus aí que você faz oferenda não existe. Para quê? Eu acho ridículo isso, sabe? Eu acho que, assim, tem limite, assim, tá? Tipo assim, óbvio que também a ideia não é a gente ficar compartilhando fake news sobre os celtas, né? E nem compactuar com as fake news dos celtas, porque tem muita. Mas também não virar um criticão chato do cacete que fica ali vivendo só para isso. Em vez de ir lá acender uma vela e fazer uma oração para os deuses que a pessoa tem fé, ela fica ali na internet enchendo o saco dos outros. Não sei se essa pessoa, sabe? Tem formas de compartilhar o conhecimento, não precisa ser atacando os outros, assim, sabe? Então, assim, é isso que eu tenho para dizer, assim, sabe? Leia mitologia, converse com as pessoas, não tenha vergonha, não tenha medo, sabe, de conversar com as pessoas. Mitologia, eu sempre falo, né, pessoal, leia, porque a mitologia ajuda a gente a entender tanto sobre os deuses que a gente tem interesse, quanto a visão de mundo daquele povo. Por mais que a mitologia que a gente tenha seja fruto, assim, né, de monges cristãos, ainda assim a gente pode tirar muito proveito da mitologia que a gente tem à nossa disposição, né? E entender que tudo é um processo, sabe? Tem o processo do começo, tem o processo que você vai se aprofundar, vai ter processos doloridos, onde você vai se questionar, vai questionar a sua fé, vai questionar os deuses, todo mundo passa por isso, e tá tudo bem. Mas é só você ter em mente que os deuses estão ali. Eles estão em volta da gente, eles estão no mundo, né? Eles não vão embora, não vai virar as costas para você e vai embora, porque, nossa, eu esqueci de acender uma vela. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, acho que é isso, sim. O pessoal ir de coração aberto, ter calma para aprender, ouvir quem está mais tempo também no caminho é importante, né? Respeitar também a história do outro, né? E eu acho que é isso. Sensacional. Boa.
Sensacional mesmo. Só Muito legal. colocar um apontamento rapidinho, né? Só Passa, fazer Gabriel. um comentário assim, que eu acho muito pertinente porque a Ju tá falando, né? Que é essa questão que eu não vou achar aqui um termo em português, mas em inglês eles chamam de gatekeeping, né? Que é o gatekeeping, é aquela pessoa Nossa, que acha que sim. por... O guardião do portal. Isso, a tradução seria essa, né? Tipo, mas de repente deve ter alguma expressão em português que exemplifique melhor isso, que é a pessoa É o que é a dona caga-regra. daquilo. É o caga-regra. Isso, perfeito. Ou a última Caga-regra, bolacha do pacote, né? Caga-regra, caga-regra, perfeito, perfeito. Caga-regra é aquele chato, sacou? Que por ter algum tipo de conhecimento, ele acha que a outra pessoa que ele acredita que não tem nenhum, tem que, sei lá, pagar alguma espécie de pedágio social para ela, né? Tipo, ou não pode tocar em determinados assuntos porque ela não tem o preparo suficiente. Uhum. E tem, inclusive, os caga-regra de deuses também. Ele Ex- acha que se o povo não cultuar a divindade igual ele, nossa, não, tá tudo errado. A voz desse Deus sou eu. Isso é muito preocupante, sabe? Muito perigoso também. Então, são dicas, assim, valiosas, né? Então, você, ouvinte, querido ouvinte, que você está começando a escutar a gente agora por esse episódio, escute e marque bem as palavras da senhora Juliana Bodoguena, porque elas estão repletas de muita sabedoria e vão ajudar Obrigada. você a trilhar muito bem dentro do nosso caminho. Vai lá, Neto. Você ia falar alguma coisa? Você falou sobre leitura, né? Buscar essas referências. Então, como a gente já está se encaminhando para o final, então a gente vai pedir para você que livros você pode indicar para o pessoal, se você tem dicas culturais que sejam relacionadas às celtas, né? E deixar suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você para conversar mais, tirar mais dúvidas. Fique à vontade. Bom, livros que eu indico. O primeiro que eu quero indicar, que eu acho que é uma coisa que, quando eu comecei, eu queria ter tido esse livro, mas ainda não tinha, que é o livro Bosque dos Druidas, escrito pelo Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. É um livro muito bom para começar, né? Tá todo em português e é escrito por vários autores, várias pessoas que são pessoas de renome dentro da comunidade druídica. Então, é muito interessante dar uma conferida nesse livro. Tem os livros do Leone Moura, eu indico todos. Ele é assim um mestre em mitologia irlandesa. Então ele tem um devocionário de Calha, ele tem as crônicas de Nisfal, que são, por enquanto, tem 2 volumes, e ele já está escrevendo o terceiro. Tem também o Taimbó, que ele traduziu, gente, o Taimbó. Para quem não sabe, o Taimbó é o maior épico da mitologia irlandesa, e ele é tão grande que ele deu um livro inteiro só esse mito, sabe? Então eu também indico pela editora Dolmen, então procurem lá no Instagram, eles têm o site também. Os livros que o Leone faz, assim, eu indico de olhos fechados, porque ele realmente é um estudioso muito bom, assim, da parte de mitologia, né, e tudo mais, principalmente a parte irlandesa, né. Tem os livros da Morgan Dyler, para quem não conhece, só que tá tudo em inglês, né, os livros dela. Para quem consegue ler inglês ou, de repente, usar ali um tradutor junto e tal, Google Tradutor ou um dicionário, não sei se alguém ainda usa dicionário, mas são livros que eu também... Oi? É a velha guarda, aí o pessoal do dicionário. Né? Aurélio, para quem tem um amigo Aurélio aí. São livros que eu indico muito também. Ela tem livro de deuses, né? Tipo, são os Pagan Portals, uma série de livros dela. Então, tem livros sobre os deuses, tem livro também sobre politeísmo celta dela. Ela também tem um Taimbó, só que versão em inglês. Então, assim, os livros da Morgan Dylan, todos eu indico, né? No meu blog, olha, fazendo merchan, tem um link que eu criei que chama Fontes de Estudo. Se você entra lá e clica no menu, tá lá escrito Fontes de Estudo. Lá eu fiz assim uma cacetada de links de indicação de livros, tanto em português, livros em inglês, sites, blogs, deixa eu ver o que mais, canais no YouTube, Spotify, não, esqueci o nome, podcast, estou tentando lembrar. Então tem ali várias coisas que eu indico,
Inclusive tem que atualizar lá com o link aqui do Nemeton também, vou colocar lá. Então, assim, tem bastante material, né? Nesse mesmo link que eu coloquei lá as fontes de estudo, né, coisas de indicação, tem bastante coisa ali de sites que têm os mitos, né? Tá em inglês, mas hoje em dia, quando você acessa ali pelo Google Chrome, tem como clicar para traduzir a página. Então não é mais desculpa, né? Pelo menos no Google Chrome você consegue traduzir as coisas ali em tempo real. Então tem ali alguns sites que têm mitos, né? Então, assim, material tem bastante, gente, sabe? Tem bastante. Não temos mais a desculpa de que não tem material, então eu posso inventar qualquer coisa aqui. Não, não é assim que funciona. Tem bastante coisa para estudar. Eu também queria indicar o livro da Rowena, que é o Brumas do Tempo. É um livro muito gostosinho, bem poético, assim, e bem leve, né, para ler. Ela tá no Clube dos Autores, se eu não me engano. Não sei se tem na Amazon também. Eu acho que é isso. E as minhas redes sociais chamado de Morgan em tudo. No YouTube, no Instagram, eu tenho blog também chamado de Morgan. O Morgan escreve sem o H, G-A-N no final, porque tem gente que escreve Morgan com H, né? O meu é sem. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem TikTok também que eu criei agora, mas ainda não tem nada lá. Tem, deixa eu ver, o blog. Acho que eu falei tudo, né? YouTube, blog, Instagram, Facebook e TikTok. Tudo é chamado de Morgan. Muito bom. Só material de qualidade. Eu já dei uma olhada em vários desses links e realmente são recomendadíssimos. Uhum. Recomendo todo o trabalho da Ju. Sim, inclusive, Obrigada. para aproveitar, né, a oportunidade que ela está aqui com a gente, né, tipo, não sei se vocês sabem, mas ela foi responsável direto pela minha presença no ramo hoje. Né? Tipo, Olha, que Parabéns. chique. foi mesmo. Foi justamente pelo canal do YouTube do Chamado de Morgan que a gente encontrou que legal. Ramos Carvalho, ela citando a história dela lá a primeira vez. E aí a gente achou História indireta. a página do Face, né? E eis-me aqui, 3 anos depois. Que legal. Fico feliz, sabe? Sim, sim. Não, com certeza, esses trabalhos de divulgação assim, são importantíssimos, porque eles conectam as pessoas, né? Não tem jeito. Tipo, quem tem que chegar, vai chegar. E se você coloca ali, tipo, um farol, né? As pessoas olham, as pessoas vêm. Né? Ainda mais o canal da Ju, assim, que eu ouso dizer que é, tipo, o canal de referência, né, do druidismo no Brasil, no YouTube. Ai, nossa, eu fico com vergonha, assim. Não é com certeza, você sabe que é verdade. Com certeza. Porque, no mínimo, é o mais profícuo, né? O que mais tem conteúdo. Sim, sim. Tem muito vídeo mesmo, muito vídeo. Tem Bastante conteúdo e bastante tempo, né? Já tem bastante tempo, cara. Exatamente. O Chamado de Morgan existe desde 2014, através do blog. Eu comecei só com blog. Aí, depois que começou a onda de YouTube, eu criei no YouTube. Fiquei, acho que uns 2 anos. Aí teve umas treta, sempre treta, né? Rolou umas treta na comunidade aí, com uma pessoa específica. Eu sei que eu surtei, aí eu apaguei tudo, que eu fiquei com raiva. Falei, não vou compartilhar mais nada com esse povo também, que eu tô aqui só perdendo meu tempo. Aí apaguei tudo, surtei. Aí passou, sei lá, 1 ano depois, eu criei tudo de novo, porque o povo do outro lado começou a me cobrar. E o Morgan chamou, né? Me chamaram na chincha, eu falei, então tá. Aí você vai ver o real motivo do nome é esse. Chamar é hora, é pra parar não, pra falar. Chamada na chincha, na verdade. Deixa esses invejosos aí no canto deles e bora trabalhar. Foi. Aí eu criei tudo de novo, aí agora tá lá. Desde acho que 2016 esse canal do YouTube. Muito bom, muito bom. Assim, realmente é fantástico o seu trabalho, né? Tipo, não, de verdade, aqui né, não é só puxar aquela né, fazer aquela firula básica, não. Tipo, é porque é verdade. Vocês estão aqui, estão escutando, a gente fez questão de trazer a Ju Bodoguena, porque ela é uma das vozes do druidismo no Brasil. Né? Obrigada. E uma das Nossa pessoas... primeira convidada, hein? É verdade, que chique. Ai, tô me sentindo. A primeira pessoa que a gente entrou em contato, porque a gente pensou, cara, tipo, esse tema de práticas diárias
Eu não consigo pensar em outro nome que não a Ju, porque a Ju já falou sobre isso e ela tem uma profundidade nesse tema que eu acho que vai ser muito bacana a gente explorar e passar para os ouvintes, né? Inclusive, eu dou todo o apoio para vocês continuarem com esse projeto. É muito legal, acho que a gente precisa, sabe, das nossas vozes, falar sobre a nossa fé e tudo mais. Então, dou toda a força, todo o apoio para vocês continuarem, seguirem firme, por mais que tenha dificuldades, por mais que apareçam pessoas pau no cu no caminho, porque vão aparecer, vai aparecer gente que vai só para falar bosta, só para criticar. Manda esse povo se fuder, não sei nem se pode falar palavrão aqui, já tô falando. Se não puder, você corta. Não vai rolar esse tipo de termo aí, vai ficar Na edição engraçado. você coloca um. Tipo isso. Mas se não puder, manda esse povo se fuder de verdade e continue. Porque esse povo não acrescenta em nada, é só para encher o saco, é um bando de invejoso, porque quem critica não está fazendo. Não está E fazendo. isso é uma coisa que eu aprendi. Então, assim, se a pessoa quer criticar, faça 1000 vezes melhor que você. Para Porque poder quem falar. tá fazendo alguma coisa não tem tempo para ficar, tipo, né, xeretando e cornetando o trabalho alheio, né? Exatamente. Quem Esse tem é o que fazer, vai lá e faz. Então, continuem, sigam firme, que os deuses abençoem esse projeto, que muitas e muitas pessoas sejam tocadas, sabe, pelas mensagens que serão trazidas aqui e tudo mais. E é isso, gente, estamos juntos nessa. Inclusive, estamos tão juntos que vai ter mais episódios em que esperamos contar com a sua presença e suas valiosas contribuições. Já aceitei. Muito bom. Já sinta-se convidada já. Tá, já estou confirmada, então. Maravilha. É isso, pessoal. Esse foi o bate-papo que a gente fez no Nemeton, um podcast pela Ordem Druídica Ramos de Carvalho. Juliana Bodoguena nos presenteou com ótimas informações. E esperamos que esse episódio ajude a você que está interessado pela espiritualidade celta a encontrar o seu caminho. Islânia. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramos de Carvalho.